o que é? É uma live sobre o plebiscito popular sobre as privatizações que nós estamos organizando aqui no Rio Grande do Sul. Então, os movimentos sociais, movimentos populares, centrais sindicais, lançaram um comitê estadual e vão realizar um plebiscito popular, a exemplo daquelas experiências que tivemos da Vale do Rio Doce, da dívida externa. Então, fazer um plebiscito popular sobre as privatizações no Rio Grande do Sul, deve acontecer em outubro. E daí eu sou convidada para falar sobre a construção, né, do plebiscito, nessa live agora às 20 horas. Que legal, Eliane. Só te liberamos se você colocar o link para a gente acompanhar. Pode ser? Eu até pode ser, sim, coloco, sim. E, inclusive, já divulguei no nosso grupo também a live que tu vais participar da Durgs. Da Durgs. E nós recebemos ali o card, já divulgamos no grupo da nossa turma. Legal, então eu vou divulgar a tua também. Vamos fazer uma... Colegas, vamos divulgar, né? Isso aí. Mas super importante, né, Eliane? Acho que você tinha me escrito uma mensagem já sobre isso, né? Isso, eu tinha escrito porque eu acho que como é um processo todo de construção popular, e eu pensei que talvez possa até interessar como objeto de estudo para alguém, né? Por exemplo, eu como vou estar muito mergulhada dentro, estou na organização, não seria a pessoa indicada, mas de repente para algum colega aí da área das ciências sociais pode ser um tema para um estudo interessante. Eu até vou te... tem dois professores que eu acho que tu poderias conversar, tá, Eliane, até, que é o Luciano Fedose, que ele é do Departamento de Sociologia, né? Tu deve ter ouvido falar nele, tem uma pesquisa sobre participação, e tem o Marcelo Kunrich também, né, que é um professor, que certamente eles teriam interesse, viu, Eliane? E quem sabe tu faz uma pós depois sobre isso, né? Quem sabe. Super legal. Eu tenho uma pós em governo e políticas públicas, uma especialização, e o meu trabalho de conclusão foi sobre participação popular através de ferramentas digitais. Foi uma experiência bem interessante também. Então tu é uma grande especialista, Eliane, nesse tema. Que legal. Não, sou só uma metida a estudar um pouquinho mais. Não, mas é fantástico, Eliane, fantástico, né? E poderia ser muito mais explorado, né, Eliane? Imagino, né, essas ferramentas para... Sim, porque hoje nós temos à disposição ferramentas que são em software livre, como o Decidim, que é utilizado pela Prefeitura de Barcelona e por diversas experiências de governos aí no mundo. Aqui no Brasil já tem umas 3, 4 prefeituras ou mais até usando o Decidim, e ela é uma plataforma em software livre, então qualquer instituição, se a URGS quiser ter os seus processos de participação popular, ela pode customizar, como a gente usa na área da comunicação, customizar a plataforma Decidim e criar a página com a sua cara, digamos assim, né, e ter. Então, hoje os recursos são muito mais fáceis, né, estão mais disponíveis do que na década de 90, quando esses plebiscitos populares eram todos com cédula, com urna de lona, carregando mesinha para a praça para fazer votação. E eu fico surpreso, né, Eliane, a gente, ao pensar outros países, né, até questões que para nós são banais, né, outros países sempre fazem consulta à população, né, e Sim. a Itália, até hoje, ela envia para os estrangeiros que moram em outros países, né, os italianos, eles enviam pelo correio, né, então, desde questões a ver com perfuração de petróleo, né, e até privatizações, né, e é estranho que aqui a gente não tem, né, Eliane, essa cultura, né, infelizmente, né. A gente não tem, apesar de ser previsto na nossa Constituição desde 1988. E daí pouco se usa as ferramentas do plebiscito, do referendo, porque também tem a possibilidade de usar o próprio referendo. Então, são raras as experiências nessa área, e a gente deveria utilizar mais, porque o fato da gente eleger governos não quer dizer que a gente delegue 100% tudo para os governos decidirem sobre as nossas vidas, né? Não é um cheque em branco, né? Até porque a gente elege
a gente elege em cima de uma plataforma, de um programa que é apresentado nas eleições, e as pessoas, sendo aqui daí agora muito generosa, mudam de ideia, às vezes, Sim. depois que se elegem. Muito generosa mesmo. Até o acompanhamento das metas, né, Eliane? Alguns veículos fazem, né? Alguns veículos de informação estão fazendo. Acho que é muito importante a gente ver até o percentual, né? Do quanto o sujeito cumpriu ou não das promessas, né? Porque acaba que a gente esquece, né? Bom, um bom percentual brasileiro esquece quem votou na última eleição, né? Então é uma coisa. Vereador, então, deputado, a gente esquece rapidamente, né? Gente, mas que legal, tava aqui falando com a Eliane, ela vai ter uma live logo mais, ela vai colocar pra gente ali também. Especialista aqui, nossa colega, que bom, gente. Pessoal, então a nossa ideia hoje, teremos nosso encontro, né, de Seminários Integradores 5, Educação e Diversidade, e estamos gravando também, e a ideia é a gente fazer hoje mais um bate-papo, até para tirar dúvidas, né, sobre a tarefa 2, que está em desenvolvimento, né, mas eu queria dar um feedback para vocês. A gente teve uma reunião antes com os tutores, né, então está sendo, assim, estamos avaliando como muito positiva essa experiência, até porque muitas vezes está sendo realizado até reuniões, né, individuais, e muitos de vocês, inclusive, estão nessas reuniões, nesses encontros, enfim, virtuais, né, expressando as preocupações, né, eu diria as ansiedades, até os medos, em alguns casos, né, em relação a essa regência, essa docência que se aproxima, né, e eu acho que isso é muito positivo. A gente tem que falar, né, temos que falar também das nossas dificuldades, dos nossos medos, né, assim como também das nossas potencialidades, né, das nossas capacidades. Então, acho que é super importante que isso esteja acontecendo, né. Eu quero também deixar claro para vocês que o estágio, né, mais à frente, no estágio, vocês terão, né, toda a preparação, desde a de ambientação na escola, né, observação, e só depois ocorre a regência, né. Então, não se preocupem, ninguém vai ser jogado, né, na sala de aula, assim, do dia para a noite, né, tem todo um processo de preparação. Só depois que está o planejamento aprovado, elaborado, que vocês podem, então, né, assumir uma turma, né, entrar em regência, e mesmo essa regência, ela vai ter a supervisão de um colega, né, da rede pública, geralmente, né, que vai acompanhar vocês, e do orientador da URGS, né, então fiquem, assim, muito tranquilos em relação a isso. Mas, certamente, esse momento, a tarefa 2, ele está sendo importante, porque, mais uma vez, né, vocês são convidados, são desafiados, né, a pensar uma unidade, né, que ela envolve um planejamento também de atividades de ensino, e no nosso caso, tem mais essa questão que nós estamos pedindo, essa interação, né, com a pesquisa ou com a extensão. Então eu queria falar um pouco desses pontos que apareceram, assim, né, e aí, pessoal, também, depois, né, que vocês quiserem trazer algumas questões das unidades de vocês, até eu acho que o relato é positivo, né, e aí relatos de dificuldades, mas relatos daqueles que já conseguiram avançar. Eu anotei aqui, Laura, vamos ver o que está acontecendo, né, no teu caso, tá? E então que a gente possa hoje aproveitar, pessoal, este nosso... Não, imagino, Laura, eu que agradeço. A gente possa aproveitar bem o nosso encontro hoje, né, para fazer, pessoal, este encaminhamento, então, né? Então vamos lá, tá? O que está sendo, assim... Temos vários desafios, né? Algumas dificuldades. Alguns encontram já dificuldades naquela parte introdutória, né? Onde o nosso desafio é tornar um tema que pode ser abstrato, por exemplo, direitos humanos, né? Como que a gente operacionaliza isso didaticamente, né? Como que a gente faz a transposição didática, né? Então, algumas dificuldades que aparecem. Bom, direitos humanos é um tema muito amplo também, né? Obviamente que para a unidade didática a gente vai ter que escolher, né? Por exemplo, o direito à água, o direito à vida, ou o direito à educação, tá? Até a gente pode começar com prever uma aula, por exemplo, até 2 aulas, no qual nós vamos falar, né, qual é a origem dos direitos humanos, né, e vamos, a questão ligada aos direitos sociais, aos direitos políticos, como que isso se desenvolveu, vamos trazer uma definição de direitos humanos, mas depois disso temos que começar a afunilar, não é, para que possa, também para os nossos estudantes, né, pensando em termos de aula, digamos que prevemos 5 aulas, né, bom, tivemos uma aula mais geral, no qual apresentamos, então, essa história dos direitos humanos, né? Depois uma segunda aula no qual vamos aprofundar um direito, né? E aí, bom, mas não é só o tema, né? Temos que trazer autores, temos que trazer também teorias que auxiliem os estudantes a compreender essa temática, e também sempre o contexto nos ajuda, né?
provavelmente não vamos trabalhar direitos humanos de forma abstrata, vamos trabalhar direitos humanos no Brasil, né? Dou um exemplo. O direito à alimentação no Brasil, né? A questão da fome. Bom, então já temos, né, uma delimitação nos direitos humanos e no contexto brasileiro. Bom, a partir daí, o que fazemos, né? A partir daí, então, é toda a parte operacional, né, do planejamento mesmo, da didática, né, metodologia, que ela pode envolver, por exemplo, a pesquisa, que os estudantes fazem uma pesquisa, né, sobre a fome na sua cidade. Né, porque muitos estudantes acham, não, aqui ninguém passa fome em Canoas, em Porto Alegre. Ao contrário, né, nós sabemos isso, acho que todos vocês sabem disso, né, gente, infelizmente nós sabemos. Eu vi agora uma estatística, né, que aumentou o número de pessoas famintas no Brasil, né, chegando a quase 20 milhões. Né, então, é um número bastante alto. Qual é a definição de pessoa faminta? É o indivíduo que não sabe o que vai comer amanhã. Né, então, essa é uma definição. Então, por exemplo, numa segunda ou terceira aula, depois de ter introduzido o conceito de direitos humanos, né, de fome, enfim, autores, teorias, poderíamos passar para eles uma pesquisa orientada, né? Mas isso eu queria enfatizar. Não basta só a gente dizer, olha, vai ser uma pesquisa feita na internet, né? Nós temos que dizer, olha, sugerir sites, né? Nisso vale a pena a gente conversar com eles, discutir, olha, que sites são confiáveis, né? Porque tem muito site que não é confiável, né? Tem informação que não é confiável, né? Então, passar IBGE, no nosso caso, né, ONU, enfim, Organização Mundial da Saúde, né, temos que pensar aí no o PNUD também, né, que tem a FAO, né, que é a Organização Mundial também trabalha ligada a essa questão da alimentação, né, da segurança nutricional, né, então são fontes confiáveis de informação, né, o site da prefeitura, enfim, de algumas organizações não governamentais, né, que fazem esse mapeamento, também são certamente fontes confiáveis, né? Mas temos que ter esse cuidado. Do contrário, os estudantes vão lançar o nosso amigo Google, né? E aí eu acho que vale a pena, quem for trabalhar com pesquisa na internet, falar sobre o Google, explicar, né, que não necessariamente o que aparece lá em cima no Google é o mais importante, é o mais relevante. Né? Inclusive, vocês sabem que até mesmo na literatura científica, né, o artigo mais citado nem sempre é o mais relevante. Pode acontecer que um artigo é muito citado porque ele é ruim, então ele é muito criticado por vários autores, né? Então a gente tem que ter este cuidado. E o caso do Google é isso, né? O Google ele tem um algoritmo que ele acaba gerando, e às vezes é também em função do pagamento, né? Ele acaba gerando ali um ranqueamento. Por que a gente deveria olhar as primeiras 2 páginas, né, e não olhar a 100ª5ª? Não tem justificativa nenhuma, né, do ponto de vista científico, né? O algoritmo do Google, ele vai dizer, não, foi em função disso, né? Mas do nosso ponto de vista aqui, não. Então, nós temos que ser, assim, um estudo, então, dirigido para eles, né? Olha, esses sites estão recomendados, né? Enfim, se quiserem buscar outros também, ok, mas pelo menos este vocês têm que, porque aqui a gente tem informação confiável, né? Então, no caso que nós estamos pedindo uma interlocução com a pesquisa, pode ser assim, né? Ela pode ser numa das aulas, tá? Ela pode ser numa das aulas. Né? A gente só pede que ela apareça assim, né, como que vai estar. Sim, Valdirene, exatamente, né, essa introdução que a gente falava antes, ela certamente, às vezes, a gente tem, e aí não fica essa unidade, né, porque a gente não sabe muito bem por que aquele tema, qual a justificativa, né, quais os autores, enfim, e a gente não consegue ver como que isso se relaciona com as demais etapas da unidade, né. Então, assim, muitos têm mencionado pesquisa, que bom, né, a gente fica super feliz. Aí só esse cuidado de falar um pouquinho mais da técnica, né? Bom, se é pesquisa na internet, falar esses cuidados. Se vai ser construído um questionário, um instrumento de pesquisa para entrevistar pessoas, temos que falar um pouco disso. Vamos prever uma aula no qual nós vamos falar dessa técnica de pesquisa, né? Que pode ser o questionário estruturado, semi-estruturado, enfim, né? Ou pode ser uma entrevista. Vamos falar disso. Digamos que eu vou fazer uma entrevista com as famílias do estudante, enfim, sobre situações que os pais deles sofreram bullying na escola, né? O que seria legal a gente... Bom, porque isso são memórias, né? Então a gente está trabalhando com memórias. Seria importante falar. Tem uma área da antropologia que discute só a questão de memória, né? Então seria importante a gente preparar os alunos, né? Discutir com eles. Olha, quando a gente trabalha com memórias ou com a história oral, né? Tem aqui alguns cuidados que nós temos que ter, né, porque a cabeça ela envelhece, ela esquece, a gente confunde coisas, né, então a gente tem que ter um cuidado, obviamente, com tudo isso, né.
A extensão, né? Alguns de vocês está aparecendo extensão. E aí, assim, gente, não precisa aparecer extensão e pesquisa, tá? Se quiserem, ok, mas se não, pode ser apenas um deles, né? Tá? A extensão, né? A extensão talvez seja o nosso desafio. Agora está chegando nas universidades, né? Nas universidades, todos os cursos superiores têm que ter uma carga horária de extensão, antes não havia isso. Também se imagina que nos próximos anos, ou diria décadas, né, vai se induzir isso na educação básica. Então, na educação básica, os estudantes vão ter uma experiência de extensão. Como que ela pode aparecer na unidade, né? Ela pode aparecer como um recurso de aprendizagem, né, no qual vai ser realizada uma extensão durante as aulas, enfim, isso vai gerar uma aprendizagem para os estudantes e um retorno para a sociedade. Ou também pode ser, digamos assim, a produção final, né? A minha unidade é sobre combate à violência, né? Então nós vamos fazer um mapa da violência na escola, no bairro, e no final o produto final que os alunos vão entregar é um pôster, nós faremos uma amostra, essa amostra vai ser aberta, né, à comunidade, e a comunidade vai visitar a escola, enfim, vai ter uma reflexão, né? Uma outra possibilidade, nós vamos investigar problemas que estão no bairro, vamos discutir esse problema e vamos propor uma lei para o município, para a Câmara de Vereadores, né? Vamos fazer os estudantes redigir uma lei, né? Enfim, propondo ao saneamento do bairro, ou que as calçadas se tornem acessíveis, enfim, né? Algumas coisas assim. Então, isso também poderia ser encarado como uma forma, né, de extensão, já que está se transbordando, né, a escola, a comunidade escolar. Então, são possibilidades, mas, de novo, né, isso tem que estar conectado com a proposta lá inicial e com as demais unidades, né. Quantas aulas são necessárias, né, se alguém está pensando em aulas? Pode ser outra estrutura, pode ser oficinas, 2 oficinas, 3 oficinas, né, 2 oficinas de um dia inteiro, ou de uma tarde, 4 horas, de repente dá conta do conteúdo, né. Nós temos, então, a questão temporal aqui, que a gente não quer também, né, então a gente dimensionou ali em 3, 5 aulas, que vocês se preparem, né, e que a gente consiga ver nessas 3, 5 aulas essa ligação, então, com aquela parte introdutória, com a justificativa, né, com o tema, com os autores, enfim, conceitos, e depois como que isso vai se tornar operacional, tá, gente? De novo, né, sempre tem que incluir, toda aula tem uma forma de avaliação, né, ela pode ser um trabalho, pode ser uma prova, pode ser um trabalho em grupo, né, ela pode, não necessariamente ela é formal, né, a gente, ao fazer uma discussão, um seminário, a gente tem esse retorno dos estudantes, né? A gente entende o que eles avançaram ou não avançaram. Possibilidades de avaliações, né? Prova, trabalho, redação, seminário, debate, né? Tudo isso. Um debate, por exemplo, bem feito, demora para ser construído, né? Por que demora? Vamos nesse caso da fome. Origem da fome no Brasil, né? Ou no nosso município, enfim. Pedir para os estudantes pesquisarem isso, levantarem argumentos, hipóteses, enfim, né, procurarem dados, e vamos para um debate. E aí, então, qual é a origem da fome no Brasil? Né, quais são os culpados, enfim, né, para discutir isso também. Quem são os culpados da fome no Brasil? Né? E aí, então, separar grupos até. Né? Eu fazia muito quando discutia o tema da globalização, ou da mundialização, né? Eu fazia um grupo que defendia os prós, e um grupo que defendia os contras, era muito interessante. Lá pelas tantas, eles começavam a ficar muito nervosos, assim, muito bravos, eu invertia. Não, agora tu vai defender e tu vai ser contra. Né? Não, professor, como? Não posso, né? Sim, porque faz parte justamente, né? Mudar de posição, né? Ter empatia pela posição do outro, né? Então isso faz parte do processo. Então, gente, mas isso tudo é imaginação, né? Imaginação, assim, de vocês. Então, o que a gente está sugerindo de materiais, né? Além daqueles que tem no Moodle, também a gente encontra na internet, né, em sites como o Laboratório de Ensino de Sociologia da USP, né, e outros, a gente encontra, Mike, aí, até unidades prontas, né, gente? Tá? Então, né, vocês podem olhar, não há problema algum, podem ver as dinâmicas, né? Também os livros didáticos, né, inclusive esses que saíram agora, eles já têm propostas, né, então vocês podem olhar, devem olhar, né, até para ter uma ideia como que a gente faz essa transposição didática, né? Mas, de novo, gente, esse arranjo, né, é o trabalho do professor, da professora. Essa que é a mágica, né, de tudo, do nosso trabalho. Né, que não tem nada de mágico, né, não tem nada de mágico, né? Ele é feito com base no planejamento, né? Planejamento que a gente vai aprendendo a fazer aos poucos. A gente vai incorporando experiência do que deu certo, do que não deu certo, né? A gente vai
E também, claro, com o tempo a gente cria preferências, né? Assim como a gente cria preferências, enfim, teóricas, né? Embora a gente deva sempre estar aberto, né? E mostrar para os alunos as diferentes possibilidades, mas a gente cria, né? Por exemplo, alguns de nós vão certamente investir mais em debates, né? Em aulas argumentativas, dialogadas, né? Outros em outras estratégias. Isso também, claro, vai depender do nosso público, tá certo? A gente tem uma aula que os estudantes são muito, né, gostam muito de falar, enfim, de discutir, são extrovertidos, a gente vai ter uma didática, uma dinâmica, uma estratégia, né, se é numa outra, a gente vai ter outra, tá? O interessante é que a gente sempre cruze, né, que a gente diversifique também, né, então essas diferentes possibilidades, até para que os estudantes, eles não desenvolvam uma ou outra habilidade apenas, né, vejam, a escrita, né, a fala, a argumentação, a contra-argumentação, a elaboração de hipóteses, né, a leitura, a escuta, tudo isso nós temos que desenvolver em conjunto, né? Nós não queremos, em hipótese alguma, ter alguém que só é bom em uma coisa, né? Acaba acontecendo muitas vezes, inclusive, porque não há esse incentivo a diferentes expressões, né? E então, ao não haver, o estudante, ele muitas vezes ele não aprende direito, né? Porque ele pode ter dificuldade, por exemplo, se ele não é bom, né, na audição apenas, e ele tem um professor que só trabalha de forma expositiva, né, ele não vai ter aquela aprendizagem, né, às vezes copiar do quadro ou copiar do livro é importante, né, porque a gente tem um funcionamento da memória, que ela funciona muito pela escrita, né, então a gente tem que incentivar as diferentes formas, né, assim como o lúdico também, né, o lúdico é um elemento muito importante que a gente tem que incluir nas nossas atividades, até porque isso mexe com o aspecto emotivo, né, socioemocional dos estudantes, e nós sabemos que para a aprendizagem ser mais significativa é importante não só ali a presença, né, física, cognitiva, né, mas esse envolvimento emotivo, afetivo, né. Então, talvez isso seja o nosso grande desafio agora, nesse momento que nós estamos nas escolas, né, com os alunos, com os estudantes, porque a gente não tem essa interação, né. E quantos de vocês ou quantos de nós, né, não iam para a escola ou até para a faculdade por causa do grupo, né, porque tinham aquele apoio, né, e certamente isso ocorre, né, gente. Então, aqui no nosso caso, né, e no caso de vocês que é um grupo que é um curso EAD, bom, mas a gente tem o WhatsApp, tem possibilidades aí, né, antes da pandemia também se encontravam, né, fora do EAD, né, certamente se encontravam também, e logo mais esperamos que possam voltar. E tudo isso são laços afetivos, né, que envolvem, né, assim como, né, pessoal, hoje no trabalho, né, todos vocês trabalham, a maioria trabalha, enfim, né, a gente sabe que ninguém gosta de trabalhar num lugar onde o clima não é legal, né, onde a gente não tem vontade de voltar na segunda-feira, né. Então é a mesma coisa no ensino, né, se a gente não se sente bem na sala de aula, enfim, se a gente não se sente, né, é muito interessante isso, é muito interessante. E, pessoal, algo importante, né, que a gente tem um grande desafio, é bom, né, quando a gente trabalha com um grupo de 20, de 30 estudantes, a gente nunca pode pensar assim, que é um grupo homogêneo, né, ali nós temos uma turma, sim, temos uma turma, mas temos também 20 ou 30 indivíduos, né, e o nosso desafio, assim, é como mensurar a aprendizagem de cada um desses indivíduos. E eu acho que eu já disse para vocês que eu admiro muito os professores de línguas, né, de letras, porque eles são capazes, né, eles têm que, enfim, eles têm que avaliar como que a Eliane está falando inglês, ou francês ou espanhol, a Josiane, né, a Josélia, a Maristela, a Maria, né, o Leandro, o João, eles têm que dizer, né, é impressionante, né, gente, e eles são muito organizados, eu admiro muito, né, de modo geral, estou obviamente dizendo, né, porque eles têm a capacidade, né, de ensinar para uma turma de 20, 30, e ao mesmo tempo também de dar um feedback individual, né, saber em que medida o Leandro tá falando ou não tá falando espanhol, né, e qual que é a dificuldade dele, se é na pronúncia, se é na escrita, se é na leitura, né, e o que tem que ser feito para melhorar cada uma dessas habilidades. E no nosso caso também, né, nós temos esse desafio, a gente poderia pensar, né, em termos também de processos cognitivos, em que medida nossos estudantes estão conseguindo, por exemplo, fazer análise comparativa, né, fazer estranhamento, fazer desnaturalização, né, e então isso é importante. Como que a gente aprende isso, né, dos estudantes? Bom, pelas avaliações, né,
se é uma prova, né, pelas respostas, se é uma resenha, também pelo texto, né, se é um debate pelas falas, né. E aquilo a gente tem que estar atento para o dito e para o não dito, né, isso é bem interessante também. E com isso, pessoal, a gente consegue avançar, né. A avaliação, é importante a gente sempre dizer isso, ela funciona de duas vias, né, ela é tanto para o estudante saber onde que ele está, onde que ele não está, quanto para o professor, né, ver em que medida nós estamos sendo eficientes, né, no que estamos fazendo, em que medida os estudantes estão aprendendo ou não. E, pessoal, a gente deveria ou deve, né, sempre repensar as nossas didáticas, né, nossas dinâmicas com base na avaliação, tá? E, de novo, gente, eu acho que isso não é, no passado talvez mais do que hoje, né, não é vergonha, motivo de vergonha algum, né, mudar a didática, mudar a dinâmica, né, e também de conversar com os estudantes, né, ver, bom, pessoal, não está dando certo, o que podemos fazer para melhorar, né? Claro que a gente vai sempre ficar entre a cruz e a espada, né, nesse caso não é, mas porque, claro, a gente tem a questão da disciplina, né, então nós temos essa relação com os estudantes, né, que ela vai ser sempre uma relação de poder, né, e esse poder entendido como algo positivo, inclusive, né, um poder que é positivado. Mas é sempre um desafio. Eu tive um orientando, um estagiário, que na época era estagiário de Ciências Sociais, que ele fez um trabalho muito interessante sobre disciplina. Ele era fiscal de disciplina, né? E o trabalho dele está no Lume, da URGS, quem tiver interesse, né? Todos os trabalhos de conclusão, pessoal, inclusive de Ciências Sociais, de licenciatura, de bacharelado, eles estão disponíveis no Lume, né? Que é o nosso repositório, ele é gratuito, né? Vocês também depois vindo presencialmente em alguma biblioteca da URGS, né, podem ter acesso, ou à distância, né, e o trabalho dele está lá também, é um trabalho muito interessante, gostei muito de orientar, né, porque às vezes é um tema tabu, ainda hoje é um tema tabu, né, falar de disciplina, mas ele justamente estava discutindo disciplina nesse aspecto mais profundo, entendendo como essa relação de poder, que existe, sempre vai existir, né, e o quanto mais ela for consciente, né, melhor, porque a gente pode também aí potencializar essas relações que nós temos com os estudantes, né, e educação a gente sempre fala em empoderamento, né, sobretudo quando a gente trabalha com sujeitos que historicamente foram retirados de cena, né, que foram eliminados, a gente pode dizer, né, então quando a gente trabalha, sobretudo, com populações carentes, né, indígenas, afrodescendentes, né, mulheres, né, a gente pode dizer isso, negros, gays, lésbicas, né, nosso trabalho é de empoderá-los, e esse empoderamento, ela passa justamente por essa interação, né. Então, vejam, pessoal, né, a gente está, assim, muito satisfeito com esse trabalho de vocês, né, ainda tem que ser feito, obviamente, aí, não acabou, né, temos ainda uma parte para ser feita, né, até o dia 2 de agosto, que é a entrega, né, formal, depois vamos ter, pessoal, lá o nosso seminário, né, e isso eu queria conversar um pouquinho com vocês, depois eu vou abrir, obviamente, para perguntas, né, para comentários. Então, gente, nós temos previsto, né, o nosso seminário lá no final. Aí eu conversei com os tutores hoje, nós estamos pensando uma forma de que ele não seja tão longo, né, e tão maçante, e cansativo, né. Então, o que nós pensamos, tá? E depois nós vamos enviar para vocês as orientações certinhas, né. Vai ser um seminário dirigido, tá? Vai ser um seminário dirigido, então nós vamos ter 2 ou 3 questões que todos vão responder, né, que a gente vai ser uma espécie de um debate, tá? Ele vai ser feito a cada 2 polos, né, como já está dividido pelos tutores, né, mas, pessoal, né, para fazer isso, porque do contrário nós tínhamos previsto que vocês apresentassem, né, enfim, uma aula, ou apresentassem a unidade, só que aí nós vimos que ia demorar muito tempo, né, como vocês estão em média por 27, né, a cada 2 polos, a ideia é que eu participe de todos, eu vou acompanhar todos os seminários, né, então iam ficar seminários muito, muito longos, né, de 4 horas, algo em torno disso, né, então ninguém ia aguentar. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer, né? Complementar ao seminário, né, vocês farão uma pequena gravação, né, entre 2 a 3 minutos, tá? Depois a gente vai mandar as orientações para vocês, né? Então, fazendo uma introdução à unidade, tá? Fazendo uma introdução à unidade, né? Aqueles que tiverem dificuldade, a gente pensou num plano B, aí contato o tutor vai acertar o envio por WhatsApp, enfim, a gente combina ali, tá?
Aí, se for o caso, só o tutor, né, escuta, mas a gente quer ter certeza realmente que vocês, né, conseguiram avançar, conseguiram, né, vencer essa etapa. E aí o nosso seminário, então, vai ter um teto, né, no máximo de 2 horas, tá? No qual nós faremos, então, uma discussão dirigida, né? Então, nós avaliamos que é melhor, é menos cansativo, né? Acho que 4 horas realmente ia ficar muito, muito ruim, né? Para todos e para todas. Pessoal, mas eu queria, então, ouvir um pouquinho vocês, né? Comentários aí, dúvidas. O seminário a gente tem tempo, tá? Vamos aguardar, eu vou enviar as orientações, vocês pensam, qualquer coisa a gente pode conversar na segunda que vem ainda, né? Sobre o seminário, tá? Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês ainda sobre o trabalho 2, né? Tarefa 2, a unidade didática. O que está sendo mais difícil, o que está funcionando, né? Vamos falar um pouquinho, quem quiser. Professora, eu posso falar rapidinho, até porque eu vou ter que sair depois mais cedo, né? Eu postei ontem na plataforma, né, uma parte já razoável do meu trabalho, eu não postei uma versão completa, eu desenvolvi a introdução e 2 das 4 aulas, né, e também uma etapa preparatória que tem antes da primeira aula, foi o que eu consegui avançar com parte da bibliografia. Daí também agora vou esperar a devolutiva da tutora para ver se estou no caminho certo, assim. Então, eu procurei construir uma etapa preparatória às aulas, que é uma pesquisa de campo dos estudantes nas suas comunidades, realidades, né? Que vai ser através de um formulário do Google, né? Eu já construí o formulário e coloquei ele anexado ali também. E a minha ideia o meu tema é violências, né? Violências e preconceitos e cultura da paz, que é o meu tema dentro da diversidade. E a ideia é, em todas as aulas, ir destrinchando os dados que eles coletaram em campo e trabalhando os conteúdos que eu me propus. Então, trabalhar violências e tipos de violências e violências simbólicas numa primeira aula, numa segunda aula, os papéis, daí destrinchando ali o cruzamento dos dados das violências com gênero, raça, juventude, trabalhar papéis sociais e papéis culturais, né? Numa terceira aula, daí, a partir desses desdobramentos também dos dados da pesquisa, trabalhar etnocentrismo e concluir com a quarta aula, porque o questionário pergunta, eles vão perguntar para as pessoas como elas avaliam que elas consideram que pode ser construído para ter uma cultura da paz e trabalhar a relação, manifestações sociais e culturais da cultura da paz. Em cada aula vai ter um tipo de avaliação no final de cada aula, né, na minha proposta. Então, estou trabalhando que a primeira aula é um mapa mental, a segunda aula é uma tirinha em quadrinhos, que reproduz uma situação de violência combinada com papel social. Então, essa é a ideia, e concluir com uma gincana na escola que trabalhe os temas. E a minha ideia é que eu não compre sozinha essa proposta, aqui no meu mundo utópico ideal é que essa seja uma unidade interdisciplinar com outras disciplinas, história, língua portuguesa, educação física. É como eu disse para a tutora, né? Eu sou meio megalomaníaca, coisa de ariana, gosto de pensar grande e deixar que depois a realidade me coloque no chão, né? Mas, por enquanto, dá uma voada. Então, era isso que eu estou trabalhando, assim. Não encontrei grandes dificuldades, mas agora vou aguardar o retorno da tutora aí para... Eliane, é isto, né? Cultura de paz é um tema que envolve todas as disciplinas, né, Eliane? Que toda escola deveria, toda a sociedade, na verdade, deveria estar, né? Mas nesse momento, né? Mobilizado, né, gente? E, inclusive, na base isso aparece, né? Mas, para além da base, é um tema super importante, né? Pouco trabalhado. E fico muito feliz que tenha aparecido, Eliane. E sem dúvida, né, gente, não é tarefa de uma área só, de um professor só, né, desenvolver a cultura de paz, assim como os direitos humanos, né? E que interessante, Eliane, essa amarração, né, gente, que você propôs aí tá bem legal, Eliane. Acho que funcionaria muito bem, né?
Quem sabe até no estágio dá para você certamente aproveitar. Isso, Mike, a Eliane já está dispensada. Tudo bem. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar aqui com a gente? Pode ser as dificuldades também, gente, faz parte, né? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo. Então, a minha dificuldade, assim, nos outros planejamentos de aula que a gente teve também, é a questão da transposição didática, assim, né? Eu tento sempre pensar em alguma forma de trazer para a realidade, assim, dos estudantes e que seja uma coisa muito próxima, que interesse eles, assim, né? Porque eu acho que na minha experiência no ensino médio foi muito chata, assim, muito teórica, aquela coisa. Então, assim, eu sempre tento tentar puxar experiências, coisas que eles vão entender de uma forma mais simples, né? E isso é difícil, assim, porque a gente não, eu não sei, eu não tenho ainda um embasamento teórico tão forte dos autores, a gente ainda está em construção, assim, né? Então a gente precisa estudar mais, né? Refletir mais para tentar fazer com que isso se torne um pouco mais simples, né? Uma linguagem também diferente. Eu acho que a minha dificuldade é mais essa. E aí também agora acho que está melhorando, né? Nos primeiros foi mais difícil, assim, de fazer com que o tema ele vá se afunilando, né? Assim, comece e vá tendo um encadeamento, né? Que vai, assim, fique de uma ordem, né? Que tenha coerência também. E, então a gente pega uns modelos, mas às vezes não é isso, né? Fica muito amplo, muito. A gente tem que mexer, né? Então, esses duas questões, assim. Não, Alessandra, é isso aí, né, gente? Eu sempre digo para vocês que a gente aprende com os bons e com os maus exemplos, né? E fico feliz que tu se sentiste desafiada, né, Alessandra, para tentar avançar, né, em relação a essa, tornar uma unidade interessante para os estudantes, né? É um desafio, né, gente? Porque também às vezes o que é interessante para um grupo não é para o outro, né? Então também não vai se frustrar, tá, Alessandra? Às vezes tu pensou, não, mas era super legal essa atividade, né? E aí chega lá, aplica, e os estudantes não gostaram muito, né? Enfim, faz parte, tá, gente? Mas eu acho que e o segundo ponto, Alessandra, é isto, né? A prática, né? Vocês vejam, né? Que bom que vocês estão percebendo, certamente vocês estão avançando e ao longo das disciplinas, né? Avançando com base nos acertos, mas também nos erros, enfim, né? Isso faz parte. E é natural que esse processo de transposição ele se torne cada vez mais tranquilo para vocês, tá, gente? Ele nunca vai ser mais tranquilo, né? Porque se tornar aí fica chato, gente. Aí tem que ter um pouco sempre de emoção, né? A gente tem que ser professor é bom a gente ser desafiado, né? Porque lá pelas tantas, se a gente não é desafiado também a inovar, né? A elaborar uma aula com mais materiais, mais interessante, aí a gente fica um pouco frustrado, né? Pode ficar um pouco. Então faz parte. Mas é isso mesmo, Alessandra, né? Esse desafio para vocês, né? Que se torne cada vez mais tranquilo, né? Fazer essa transposição, trazer conceitos complexos, né? Para a realidade, fazer a ligação com fatos do cotidiano e depois voltar para os conceitos abstratos, né? Esse é o nosso desafio e, sobretudo, incentivar que o estudante, que ele sim, né, elabore uma posição, uma opinião, né? Que é uma opinião cientificamente informada e que ela avançou, né, em relação ao que ele dominava, o senso comum dele, né? Mas que essa opinião não é a opinião do professor, né? Não é nem a opinião dos teóricos, né? Ela é uma reflexão própria, né? Esse seria o nosso sonho, assim, de consumo, é nessa direção que temos que avançar, né? Laura, pois é, no seu caso, eu estou vendo aqui, Laura, eu vou escrever um e-mail hoje mesmo, né, para ver o que aconteceu, tá? Que não houve aí o contato, né? Mas aí a gente vai descobrir, tá? Eu peço que elas façam o mais rápido possível o contato com você. Luiz, fica à vontade. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, colegas. A minha dúvida, professor, é mais no aspecto formal, assim, da elaboração do plano de aula, nesse caso, da unidade didática, né? Eu queria saber, assim, qual é o nível de detalhamento que a gente deve entrar naquela parte da descrição das atividades aula a aula. Porque pesquisando eu já vi planejamentos que, por exemplo, tá, colocam ali, vai ser realizado um seminário, né, um debate, né, com a turma.
E aí fica simplesmente assim. Outros eu já vi assim, as cadeiras da sala vão ser dispostas de tal e tal maneira, né? Bem mais minucioso, né? Então eu queria saber assim, quanto que a gente avança em detalhamento nessa parte. Ô Luiz, vou brincar contigo o quanto vocês tiverem fôlego. Tá, Luiz? Mas assim, minimamente a gente quer o que apareceu ali, tá, Luiz? Aqueles itens obrigatórios, né? Então, o título da aula, né? Também, assim, os objetivos, né? A dinâmica, os recursos, tá? Mas, assim, poderia ser muito mais, como você disse, né? Muito mais detalhado, né? Poderia ser, até aparecer em termos de minutos, né, Luiz? Olha, primeiros 10 minutos vai ser primeiros 5 minutos a chamada, depois os 10 minutos seguintes eu vou fazer uma leitura dirigida com eles, depois os próximos 5 minutos eles vão responder uma pergunta, né, depois os 10 minutos restantes da aula eles vão fazer tal atividade, né, ou digamos que eu tenha 2 períodos, bom, aí continuo, vai ser um trabalho em grupo, no qual eles vão, a partir do livro didático, da leitura da página 10 à página 12, vão responder as questões que estão na página 13, né, e com base nisso vão, depois vamos ter um debate, né, em grupos no segundo período, tá? Então, esse detalhamento, Luiz, quanto maior ele for, melhor, né? Sobretudo pensando lá quando vocês vão entrar em estágio, né? Para que vocês saibam o que vocês vão fazer. Porque também eu sempre peço a vocês, né, que a gente tenha sempre um plano B. Então, lá no planejamento do estágio vai ter que ter o plano B. Por quê? Né? Eu planejei, bom, fiz a chamada 5 minutos, na sequência eu vou apresentar um data show sobre o nascimento da sociologia, né? Aí vou ligar o data show, estoura a lâmpada, que não aconteça, mas pode acontecer, né? Aí, Luiz, o que faríamos, né? Bom, aí a gente tem que ter um plano B, pessoal. Né? O plano B seria, pessoal, abram o livro didático na página 5, vamos ler o texto sobre o suicídio, né, de Durkheim. Tá? Então, é uma possibilidade, né? Ou não, vocês vão, então, vocês não iam só usar o data show, iam também, né? A gente preparado, por exemplo, um pequeno resumo, né? Que pode ser, pessoal, anotação, né? De vocês, pode ser resenha, pode ser, enfim, né? Diferente, depende um pouco da organização que vocês vão ter, né? Tem pessoas que trabalham também com esquemas, né? Acho que eu gosto muito de esquemas, né? Assim, no qual a gente coloca os conceitos, coloca os autores, né? Faz a ligação com o contexto, né? Com o período histórico. Então é sempre bom a gente ter isso guardado, né? Porque se não funciona uma estratégia que eu tinha, vamos usar uma outra, né? Então aqui a gente não está cobrando plano B, né? Mas lá no planejamento tem que ter o plano B, pessoal, né? Mas de novo, aí façam, Luiz, aproveitem que vai ter alguém olhando agora o planejamento de vocês, né? Vai ter alguém revisando, e para inclusive incluir coisas a mais, né? Que aí também a gente dá um feedback para vocês, tá? Mas de fato, pessoal, se vocês procurarem, né, um planejamento, não sei se vocês já viram planejamento, pessoal, eu admiro muito também, né, não só as colegas e os colegas de letras, linguagens, mas também nos anos iniciais, né, os colegas da pedagogia, por exemplo. Pessoal, é inacreditável, né? Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver um planejamento de uma primeira série, segunda série, né, do ensino fundamental. Vejam, gente, vejam. Eu diria isso que é planejamento, né? Então, realmente, assim, são centenas e centenas de páginas, né? Com descrição detalhada dos procedimentos, né? Das técnicas. Então, assim, aqui nós temos, na FACED, nós temos, né, o curso de pedagogia, e eu tive a oportunidade de trabalhar no meu departamento, tem, né? Pedagogas que trabalham na pedagogia, e assim, é um trabalho realmente impressionante, né? Impressionante. No ensino médio, de modo geral, a gente não faz um detalhamento tão avançado, eu diria assim, né? Mas, de novo, Luiz, o quanto vocês puderem detalhar, melhor, gente, né? Então, quanto melhor improviso, melhor, né? Sobretudo quando a gente está começando a carreira, que a gente se sente inseguro, né? Que a gente se sente, enfim, até um pouco, talvez, um pouco de vergonha, enfim, né? Da turma, né? Enfim, dos colegas, né? Então, se a gente tem um bom planejamento, a gente fica mais seguro. A gente pode nem usar, né? Mas eu sei que se eu faltar, né? Lá preparei uma aula sobre solidariedade mecânica do Durkheim, né? Então eu tenho lá a definição, tenho os conceitos, né? E orgânica, né? E às vezes acontece, pessoal, quando eu fiz minha graduação na URGS, né? O professor, durante 1 hora,
ele devia estar cansado, enfim, ele ensinou o contrário, né? Ele estava falando de solidariedade orgânica, mas dando os conceitos da mecânica, né? Então ele inverteu, né? Coitado, devia certamente estar. Depois ele se deu conta, né? E disse, pessoal, esqueçam tudo isso, vamos voltar, né? Se não me engano, ele olhou o esqueminha, ele tinha um esquema, né? Ele, puxa vida, né? E passei, tá? Mas e o estudante, ele percebe, pessoal, também quando o professor prepara as aulas, né? Quando não prepara, tá? Claro que com o tempo, né, gente, com o tempo, depois que a gente leciona muitos anos um conteúdo, né, a gente acaba dominando aquilo, né? Então fica fácil, assim, a gente praticamente introjeta, né? A gente já liga um conceito a outro, a gente já vê o que sabe o que funciona, o que não funciona, né? Então a gente não investe mais no que não funciona, investe mais no que funciona, e tudo tende a andar bem, né? Mas no início realmente é difícil, pessoal. O primeiro dia de aula de vocês, como professor, primeira turma, né, não vai ser tão fácil. Pode ser, né, gente? Pode ser. Mas de repente o segundo não vai ser. A gente sempre vai ter bons dias e dias ruins, né? Mas o planejamento, ele é essencial, pessoal. Jerusa? Boa noite, professor, colegas. Eu queria dizer primeiramente que o trabalho tem sido um divisor de águas para mim. Os encontros com a tutora e os colegas na sexta-noite têm sido muito, muito proveitosos e muito prazerosos. A gente tem discutido bastante e eu tenho podido tirar muitas dúvidas que eu tenho, porque eu não sou da área da licenciatura, eu venho da área financeira, então fazer essas transposições, para mim, elas são bem difíceis. Mas eu tô gostando bastante, está sendo bastante desafiador, mas está indo. Esse final de semana eu consegui adentrar bastante na BNCC, nos PCNs, no ACM, aquele que nós tivemos acesso, e gostei bastante do que eu encontrei lá. A minha dúvida é a seguinte: quando eu coloco os meus objetivos, vamos supor, eu traço um objetivo. Sempre que eu for preparar o meu plano, o meu objetivo, ele tem que estar dentro das competências e das habilidades da BNCC e do PCN? É isso, mais ou menos? Jerusa, assim, a gente não está pedindo, de novo a pergunta do Luiz, né, esse tipo de detalhamento, tá, Jerusa? Mas poderia aparecer, tá, gente? Se vocês quiserem colocar, já pode aparecer. Inclusive os livros didáticos, eles estão vindo assim, né? Se vocês perceberam, eles têm um textinho, né, Jerusa, assim, e do lado está aparecendo aqui a competência e habilidade, né? Inclusive com uma numeração, né? Isso, com o códigozinho. Eu quebrei a cabeça para tentar montar aquela numeração, mas não consegui. Mas, então tá, eu entendi. Se eu conseguir fazer essa transposição do objetivo, ok. Senão, ali na parte de objetivos, eu coloco efetivamente o que eu estou querendo passar com essa aula, isso. É isso aí, Jerusa, tá? Mas os códigozinhos, gente, não se preocupem, tá? Os códigozinhos, deixa eu ver se eu consigo aqui projetar para vocês, mas ele é bem tranquilo, assim, ele realmente foi pensado para ajudar, né? Mas é algo novo que ele pode nos confundir um pouco, tá? Mas assim, ele, na verdade, deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui. A minha tela, aí vocês veem comigo. Uma janela, vamos ver se eu consigo. Ó, pessoal, aqui, ó, por exemplo, né? Vocês estão vendo já. Então a gente vai ter... Não, agora acho que sim, né? Tá. Nós temos aqui esse códigozinho, né? Então a primeira, as duas letras, se fosse o ensino fundamental, seria EF, no caso é ensino médio, né? Então é EM. Tá? Aqui a princípio, as habilidades, né? Que nós vamos ter da área. Então aqui no caso é ciências da natureza, né? E aqui então é o número, tá, gente? É o número dessa... Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Aqui temos um outro caso, ó, ensino médio, o 13, né, ele aqui está identificando que ela pode ser desenvolvida em qualquer ano do ensino médio, né, então no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Aqui, né, gente, o LGG é a área de linguagens, né, então se fosse, no nosso caso, ciências humanas, né, e sociais aplicadas é o CHS,
E aqui, então, é competência específica, tá? A 103, né? Então, com o tempo, é difícil decorar, né, gente? É difícil decorar, mas pode ser que com o tempo a gente vai usar algumas que são mais, assim, que tem mais a ver, de repente, até com a nossa forma de estilo, né? O que a gente gosta de desenvolver, são alguns processos cognitivos, né? E até alguns conteúdos, alguns objetos de aprendizagem a gente vai, então, decorando, tá? Mas então, não precisa necessariamente aparecer, pessoal, tá? Em todo o texto, né? A gente só pediu que lá no início, né? Se vocês conseguirem colocar no início, né? Ela pode ser também algum tema transversal, como a cultura de paz, que a Eliane vai trabalhar, né? Direitos humanos também, que é um tema, né? Pode ser também alguma competência habilidade, né? Pode ser uma competência habilidade geral, né? Da educação básica, que são 10. Depois, ciências humanas, nós temos 6, né? Que são as específicas. E nós temos muitas habilidades, né? Jerusa, são mais de 30, né? Habilidades em ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Mas bem tranquilo, pessoal. Isso é novo, né? A gente não é obrigado a saber. A gente, depois, claro, né? Quando estiver entrando em sala de aula, vai ter que, né? Saber. Se não souber, abre lá a base, olha e pronto, resolvido, né? Resolvido. Maravilha, pessoal. Muito fácil. Tranquilo, assim, faz com o pé nas costas, como se diz. Eu não ia dizer nada, Flávia, mas já que tu disse, o pessoal faz com os pés nas costas. Quantos anos de experiência o senhor tem mesmo, assim, Não, eu sou novo. Aí é tranquilo, né? É muito fácil. Não tenho experiência. Tenho experiência. Não, mas nesse caso, gente, é o que eu disse para vocês, né? O novo ensino médio, a base, são coisas novas realmente, né? Que a gente vai aprendendo, e a gente vai pegar muitas outras bases, né? Já disse isso para vocês, né? E novos ensino médios, né? Pela frente faz parte, né, gente? Professor, agora falando sério, eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava vindo de Tramandaí, peguei bastante chuva e a estrada ali tá horrível, demorei um pouco mais do que o previsto. Quando eu entrei, o senhor estava falando que cada aula tem que ter uma avaliação. A minha programação, ela é fazer, eu não vou, né, no que eu coloquei ali, eu nem coloquei de fazer uma avaliação escrita, ou enfim, seria uma avaliação para ver o entendimento dos alunos sobre o tema, apropriação com relação ao tema, e na última aula fazer como se fosse um seminário que cada um fala aquilo que entendeu, e uma das aulas vai ter que ter tipo uma conversa em casa com as pessoas mais velhas, né, que passaram, no meu caso é sobre o voto feminino, então, assim, daquela época e as mudanças, né, falando bem rapidinho, não vai ter uma avaliação para cada aula, é necessário ter essa avaliação em cada aula, ou eu preciso programar a avaliação, tipo, na aula 1, programar a avaliação da aula 1, na aula 2, programar a avaliação, porque eu não fiz dessa forma, é uma avaliação geral das 5 aulas, e só isso. Não, Flávio, assim, de novo, né, é um modelo, né, pessoal, mas a gente não quer engessar tanto, tá? Então, assim, Flávia, se ficar claro, né, através dessa avaliação que você vai fazer no final, que foi avaliada a unidade, né, a aprendizagem, tá tranquilo. Se alguém quiser detalhar, né, aula por aula, como vai fazer, também tá tranquilo, tá, gente? É esse o espírito. Mas o que eu quis dizer, né, Flávio, eu acho que todos nós concordamos, é que toda aula tem que ter uma avaliação, né? Tá certo? Nem que seja esse feedback que os alunos dão, né? Vocês estão me dando um feedback, por exemplo. Né? Eu tô vendo que a gente está assim, entendendo aqui, né? Pelo chat, Alguns estão escondidos, né, pessoal? Estão misteriosos, né? Não querem me dizer. Mas, enfim, eu mesmo assim, eu tenho um feeling, eu consigo... Não tenho. Mas é isso, certamente, Fernando, é isso. Né? O meu, no caso, era mais ou menos isso que o Fernando colocou, que eu ia dizer aqui, é a participação, a interação durante todas as aulas, porque não é, nenhuma das aulas é só fazer leitura e pronto, não é, vai ter que ter a interação, e a avaliação seria assim, não é uma avaliação escrita ali, de ter que fazer um artigo, fazer um texto, fazer uma redação, ou um questionário pronto, enfim, é uma observação
do professor, da apropriação dos alunos, da interação, da vontade de discutir. É isso, Flávia, só que eu não sei se você estava aqui quando eu falei dos professores de letras, de idiomas, né? Sim, sim. Que é isso, né, Flávia? Então, nesse caso das línguas, né, tem que ter o feedback da turma, mas também o feedback de cada um, né? Sim. Então, depende do que vocês estão propondo na unidade, né, gente? Mas é isso, o nosso desafio é esse. Mas, de novo, pessoal, não tem que, assim, a gente não quis engessar, tá? Vocês em relação a isso. O que tem que aparecer, assim, que a avaliação proposta, quer esteja distribuída em várias, né, ao longo das aulas, né? Ou foi numa aula final, ou na aula semifinal, né? Que ficou claro, bom, de fato foi avaliado, né? O que eu vi agora ali que a Valdirene falou, que é a questão do tempo, foi a mesma coisa que eu falei com a Luciene, porque as aulas são de 50 minutos. 50 minutos, claro, vontade de fazer um monte de coisa a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o pé no chão, que a gente sabe que 50 minutos, ainda mais se for o primeiro período da segunda-feira, o último da sexta-feira, ou um período antes de educação física, a gente sabe que eu já fui aluna e a gente sabe como é que é. Então, assim, mas fazendo essa programação que seja de 50 minutos, os primeiros 10 minutos é difícil conseguir dar uma aula, começar a entrar na sala de aula e dar aula. Então, a gente tem 40 minutos, não adianta fazer uma programação. Eu fiz, mais ou menos, uma programação como eu acho que seria o que daria certo. Porque tem a questão de conversa, uma turma mais ou menos, eu pensei uma turma de mais ou menos 20 alunos, então, não adianta fazer um monte de coisa que sabe que vai chegar na sala de aula e não vai dar certo, que não vai conseguir fazer toda aquela programação. Eu pensei dessa forma, então, e eu comentei com a Luciene o dia que a gente teve, e ela até concordou comigo, porque eu disse, fazer um monte de coisa, a gente pode fazer. Aí eu vou ter um filme de 1h15, eu não posso programar esse filme de 1h15 para uma aula, vai ter que ser 2 aulas, ou eu vou ter que pegar uma aula antes e adiantar a minha, ou uma aula depois da minha e dar, ou eu vou ter que usar 2 aulas para passar esse filme, então é isso tudo que tem que pensar também, né? Esse já é o modus operandi, né, do professor, da professora Flávia. Tá, é isso aí, gente, né? Então, de novo, né, ao olhar ali a gente já consegue perceber isso, né, Flávia? A gente vê, não, olha, a Flávia, ela conseguiu mensurar bem o tempo, né? A estratégia está adequada ao tema que ela está trabalhando. Então é esse aí, pessoal, o desafio de vocês, tá? Mas, de novo, pessoal, não se preocupem muito com tentem cumprir ali o que está minimamente previsto, né? E aí, assim, qualquer coisa discutam. Acho que foi ótimo que tu conversaste com a Lu, né? E aí a Lu, ela te orientou bem, né? É isso mesmo. Não, ela ajudou bastante, deu dicas, inclusive eu vou usar o filme, que ela assistiu o filme, que ela sugeriu, que é As Sufragistas. Eu nunca tinha ouvido falar, e eu vi e procurei assistir o filme, achei muito... É um filme pesado, assim, não é um filme pesado, mas é uma outra realidade daquilo que a gente lê, né, do que a gente estuda, assim, não foi bem legal, então eu vou usar esse filme, ela deu dicas de livros que me ajudaram bastante, como eu disse na última aula, para mim, assim, estava sendo muito desafiador de sentar na frente do computador, ficar olhando meia hora e não sair uma palavra, então, mas está sendo bem, acho que estou no caminho, vamos ver, esperando agora o retorno para ver o que dá. Não, certamente tá, Flávia, e já te ouvindo aqui, né, da outra semana e das outras, já vejo que tá, né, e de novo aproveita esse momento com os tutores, né, também com os colegas dos grupos menores, ou até individual, acho que é super importante, a gente consegue ver aspectos também individuais, né, de vocês, e é bom que vão aparecendo, né. Bem, professor, posso falar? Tá me ouvindo? Claro, Maria. Boa noite, colegas, boa noite, professor. Bom, assim, nós tivemos também uma reunião de grupo ali no WhatsApp com a Patrícia, que é a nossa tutora, então eu já tinha mais ou menos desenvolvido alguma coisa dentro do meu tema. Meu tema, ele é violências contra a mulher na sociedade, diversidade sociocultural. Então, eu trouxe para dentro desse tema, eu parti de uma abordagem teórica de Pierre Bourdieu, a dominação masculina, a construir alguns eixos ali dentro. Logo em seguida, eu venho para a segunda aula com uma abordagem teórica da
Johann Scott, que é uma socióloga norte-americana que discutiu sempre essa questão de gênero, e ela tem, assim, coisas incríveis, escrita por elas, alguns ensaios, enfim, eu acabei encontrando alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui desenvolvendo, depois eu desenvolvo uma aula sobre os tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha, para que a gente possa dialogar e trazer isso para um contexto mais presente, mais atual. Ainda estou indecisa, né? Eu até coloquei na primeira prévia que eu enviei para a Patrícia, que eu enviei agora ontem, a primeira prévia eu coloco ali que é interessante, de repente, a gente trazer, porque eu quero fazer uma pesquisa, né? Eu vou usar uma pesquisa que os próprios alunos vão fazer, na realidade social, no ambiente de vivência, de convivência deles, para enxergar essas situações, né? Numa análise das situações da violência contra a mulher na sociedade, em vários aspectos, e a partir desse contexto da pandemia. Isso eu estou pensando em fazer, né? Nas relações agora muito mais familiares, assim, essa coisa de o pessoal muito mais em casa. Eu pretendo fechar, estou trabalhando isso, eu mandei a primeira versão assim, mas eu acho que eu pretendo fechar ele com um vídeo curto, que eu achei sobre o tema diversidade, que está à disposição no YouTube, coloco o link no trabalho, com um seminário integrador, em que ele chama a atenção. Tem esse vídeo de entrada, tem a apresentação oral por cada um representante dos grupos, que são uma turma de escola estadual, de 35 alunos, divido esse grupo de 5 grupos com 7 alunos, cada grupo vai ter um representante que vai, oralmente, vai informar o que traz de relato da pesquisa, as contribuições da pesquisa, uns com os outros, e, junto a isso, um professor de geografia para discutir a especialidade, né, o espaço escolar como um dos fomentadores do preconceito, né, da questão racial. Então, eu penso em fechar assim. Então, vamos ver, eu vou aguardar o feedback da professora, e acho que é isso, sim. É um desafio, é bastante desafiador. O tema diversidade, para mim, foi muito pontual, na verdade, porque eu desenvolvo trabalho com um programa do governo do estado, que está relativamente ligado às famílias, que é o Primeira Infância Melhor e o Criança Feliz. Então, a gente tem toda uma questão da diversidade sociocultural muito nos territórios, né, como é que eu vou colocar isso, assim, em vários aspectos, né, do que tu pode observar ali. Não é só a questão de trabalho, não é só a questão de educação, mas tem muita questão cultural deles, né, de como esses territórios pequenos, eles conseguem se manter em uma situação tão precária como nós estamos vivendo, da questão que não tem trabalho mesmo, né, os territórios mais vulneráveis estão sofrendo bastante com isso, mas enfim, então esse tema da diversidade dentro da universidade me trouxe, assim, vários leques para pensar e para poder introduzir essa questão da violência contra a mulher no trabalho. Era isso, para contribuir com os colegas. Parabéns, Maria, grande contribuição, né? De novo, temos mais uma especialista aqui, né, gente? Que experiência Muito fantástica, obrigada. né, Maria? Vai te agregar muito com essa profissão de professora também, né? Certamente. Sim. Nós É aplicamos... É isso, Maria. Fico muito feliz que também está te sentindo desafiada, né? Que bom. Muito. E que tu está fazendo uma proposta super interessante, né? Audaciosa, né? E trabalhando um tema relevante, né? Eu acho que fico super feliz de ver isso e com propriedade. Acho que isso que é importante também, né? A gente vai, na verdade, ao longo do curso todo, a gente vai melhorando, né, se aprimorando a cada semestre, né, quando tu recebe o feedback de que o teu esforço todo está sendo recompensado, tu está conseguindo entender, está conseguindo transitar ali, apesar de todas as dificuldades, e eu me sinto muito honrada de ser uma das alunas desse curso, porque a maioria dos meus colegas são colegas que já têm outro tipo de formação, já conhecem esse ambiente universitário, e eu tenho aprendido muito mesmo. Não, e tem muito a ensinar, Maria, ainda, viu? Que bom que você está conosco, né? Eu aqui, pessoal, Obrigada, eu tenho dito isso professor. para vocês, né? Tenho plena certeza que esse grupo aqui tem todo o mérito, né? Já chegou até aqui, vai seguir em frente, né, pessoal? Claro, temos mais um pouquinho, né, de aventura, e que bom, né? Vamos ter ainda
o estômago vai ficar com friozinho na barriga, né, ainda, mas enfim, faz parte, né, tudo isso. Mas, pessoal, assim, vocês chegaram muito longe, né, não tem nenhuma justificativa para vocês não pegarem agora o canudo, né, nessa etapa final, né, gente, passaram por uma pandemia, né, conseguiram, né, passar estudando por uma pandemia, gente, eu admiro muito vocês mesmo, porque, olha, é difícil, pessoal, né, achar motivação toda noite, né, final de semana, para cansados, né, estudar, olha, realmente tem que admirar vocês, pessoal, né, então vamos juntos, vamos continuar, vamos vencer, né, e tenho certeza que vocês fazem diferença e vão fazer diferença, certamente, né, aonde estiverem, porque também a gente não sabe, né, gente, eu sempre gosto de dizer isso, né, professora pode desenvolver diferentes funções, né, diferentes atribuições, né, olha a formação de RH, né, as instituições que vocês estão mesmo, vocês podem continuar aí, e certamente vão poder contribuir muito com essa nova formação, né, formação, também que vocês podem estar uma formação profissional, no ensino superior. Eu já falava com uma de vocês que é advogada já, né, então eu disse, olha, quem sabe tu vai lecionar em universidade, né, agora que tu vai ter essa formação, faz depois uma especialização, um mestrado, né, e se tu gosta muito do direito, né, segue no direito, vai te ajudar, ciências sociais vai te ajudar, certamente, né. Então, assim, pessoal, tem muitas possibilidades, né, até, né, gente, empresa, né, o cientista social pode trazer uma grande contribuição em empresa, na política, né, enfim, não tem limites, né, gente. Ó, o Fernando tá aí, ó, grande Fernando, certamente, Fernando, pode... Não, sim, exatamente, né, gente, então vai ter que fazer os bicos, né, tem que fazer os bicos, a gente vai fazendo, vai lutando para ser reconhecido, né, mas também, gente, assim, formação de recursos humanos é uma área que paga melhor, né, professor em curso superior também paga melhor, né, tem instituições que pagam melhores, tem estados, infelizmente, que pagam melhores, né, pessoal, tem que dizer isso para vocês, né, inclusive estados que são muito bons, né, que tem praia, enfim, tem tudo, né, qualidade de vida, né, infelizmente o nosso estado está assim, né, não quer dizer que vai ficar, mas está, né, realmente é um dos que menos remuneram, os que menos valoriza professor, né, professora. Se a gente cruza a fronteira aqui, Santa Catarina, né, já tem uma remuneração muito melhor, uma carreira melhor, né, mas de novo, pessoal, né, a gente já viu coisas extraordinárias acontecerem, né, quer para o bem ou quer para o mal, né, então também vamos continuar com essa... Professor é isso, né, nós temos que acreditar na transformação, né, a gente olha aqui aquele estudante pequenininho, né, aquela menina, aquele menino pequenininho e de repente vai se transformando, né, algo muito bonito de ver, né, de repente a gente encontra alguns anos depois, né, enfim, na universidade ou trabalhando, enfim, não importa, né, e ser uma pessoa que faz a diferença, né, acho que isso que é importante, assim, o que nos motiva, né, mas sem brincadeira, outros estados, qualquer outro estado, infelizmente, paga melhor, né, colegas, do que o nosso, né, então tem concursos muito atrativos, né, para que início de carreira se paga, por exemplo, 4 ou 5 mil reais até, né, início de carreira, para professor do ensino médio, né, gente, então, hoje o nosso piso aqui, realmente, ele é inaceitável, né, é inaceitável mas, de novo, está assim, né, não quer dizer que algumas décadas atrás o Rio Grande do Sul era modelo, né, pela qualidade do ensino, também pela remuneração, né, infelizmente, erramos o caminho, mas quem sabe dá tempo ainda de consertar, né, gente. Pessoal, eu agradeço, então, muito vocês, né, que bom que tivemos um encontro, assim, super bom novamente, né, aprendo muito com vocês, gente. Se cuidem com o frio, né, parece que inacreditavelmente está voltando, né, então se agasalhem bem, gente, semana, né. E aí, pessoal, né, que bom que estamos avançando, tá? Fiquem em contato com as tutoras, aí, com o tutor, né, comigo também, a gente vai conversando, né, e estamos quase também no final da disciplina, né, gente, mais duas semanas aí, estamos concluindo aqui. Um abraço, gente, se cuidem todos, viu? Até logo. Boa noite.